Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma live maravilhosa pré-carnaval, pessoal que está pensando aí no carnaval, mas também empreendedores e empreendedoras que já estão pensando em, olha, depois que começa a vender no carnaval. Então, assim, a gente vai falar hoje, vamos fazer um bate-papo maravilhoso com a Paula, da Dona Pérola Chocolates. Vou colocar aqui meu sócio, meu irmão, papo com a Pérola. Claudinho, tá entrando? Claudinho vai entrar aqui. Então, gente, já vai disparando. Fala, Cláudio! Sim, boa noite para todos. Tudo bom, filho? Tudo Vamos ótimo. colocar aqui a Paula, que a gente vai começar nosso bate-papo. Quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir gravado, porque esse episódio também vai ficar no nosso canal no YouTube completo, você vai poder assistir na íntegra no Instagram e no nosso canal no YouTube. Vamos colocar aqui a nossa amiga Paula. Fala, Paula, boa noite. Boa noite, Paula. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos começando aqui nosso bate-papo por causa do horário. E eu comecei aqui a introdução porque eu já ouço isso de várias pessoas. Ah, o ano só começa depois do carnaval, né? Então, assim, as pessoas acabam adiando essa questão do planejamento, que é importantíssimo para quem é empreendedor, para a nossa vida pessoal, sim, né, Cláudio? Isso, com certeza. Então, assim, fica à vontade, se apresente e a gente vai começar aqui um bate-papo bem bacana. Legal. Muito obrigada, gente, pelo convite, né? Obrigada pelo espaço. É sempre um prazer. Eu sou uma pessoa atípica, adoro mesmo esses assuntos mais burocráticos. Adoro um papel, adoro organizar, adoro colocar essas coisas em prática. E por isso escolhi também, né, como área de atuação, então, a administração, e me especializei dentro do planejamento estratégico. Então, muito obrigada por esse espaço. Eu espero que a gente consiga falar de forma leve e de forma que não pareça ser cansativo. Porque, na verdade, só é um treino, como tudo na vida, né? Depois que treina, passa a ser rotina. Bom, meu nome é Paula, eu represento Pérola, né? O Dona Pérola é uma chocolateria para casamentos e que hoje a gente está aí, né, galgando um pouquinho do caminho do e-commerce para tornar um pouco mais produto do que serviço. E aí vai ser ótimo falar sobre isso, porque está dentro do plano estratégico, né? E eu vou trazer isso como exemplo. Eu represento Pérola desde 2013, né? Começou aí como uma renda extra e foi tomando forma, e eu decidi em 2018 que seria uma empresa. Mas até então era somente uma renda extra para pagar a faculdade lá atrás, em 2013. E eu fui gostando, fui dando forma para isso e se tornou uma empresa que é hoje. Já tivemos altos e baixos e eu quero compartilhar isso aqui, né? Porque às vezes a gente fala de planejamento estratégico, né? E fica parecendo que o mundo é perfeito, que nada vai fugir do controle, que vai dar tudo certo porque você fez um plano. Mas não funciona assim, infelizmente. Então, quero falar sobre isso também, acho que vai ser enriquecedor. E aí eu tenho um projeto, né, para mulheres, que é o Ela Entre Elas. E aqui no Pérola, a gente tem um podcast que é para profissionais de eventos, que é uma forma de dar voz para o nosso mercado. E aí se chama Bate-Papo com a Pérola. Eu convido a todos, se quiser conhecer, seguir lá no YouTube, que a gente está em crescimento, né? Inscritos nunca é demais, não é mesmo? Então, convido vocês a conhecerem o Bate-Papo com a Pérola. Já tem 23 episódios lá, com profissionais incríveis e que com certeza vai acrescentar algo na sua vida, contando um pouco de história real. Maravilha. E Paula, como você bem falou, né? Planejar, a gente fala assim, nossa, planejar é tão fácil. Você vai lá, pega o que você fez no ano passado, né? Ah, vou fazer esse ano tal. Mas eu acho que o que é mais difícil no planejamento é que, sabe quando você se planeja, é como você entrar no mar e vem aquele caixote
e sai se dando. Sabe quando você vai rolando na areia? Sabe? Aí você levanta. É assim, pelo menos pra gente. É bem assim Pra mesmo. gente Assim, a primeira coisa que a gente tem que quebrar, né, como rótulo, é que planejamento não é só para empresas de grande porte. Planejamento estratégico, ele é para qualquer empresa que almeje crescer. Se essa empresa almeja crescer, se essa empresa almeja contratar um dia, ser uma empresa referência no seu mercado, se essa empresa almeja faturar, né? Porque a gente, quando se fala em dinheiro, a gente é muito sonhador. E a gente quer muita coisa. Então, a gente imagina a nossa empresa faturando, a gente tem um salário maravilhoso, porém, a gente não para pensar qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar nesse objetivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa romper é que planejamento ele não é só para empresa de grande porte, para empresa que só tem, que tem mais funcionários. É maravilhoso quando está nesse início. Quando uma empresa já começa dessa forma, né? Com suporte, com pessoas para trabalhar junto. Mas a nossa realidade geralmente não é essa. A gente começa sozinho, no máximo ali com uma pessoa para nos ajudar próximo da família. E aí, como que planeja se eu não tenho pessoas para estar comigo? Né? Como que planeja se eu sou a pessoa que faz tudo? Como que eu coloco planejamento nessa rotina se eu preciso vender, se eu preciso produzir, se eu preciso estar no Instagram, em todas as mídias aí sociais, se eu preciso ficar pensando no futuro, como que eu faço isso? Então, existem formas simplificadas. E é sobre isso que eu sempre gosto de compartilhar. Você não precisa ter um planejamento estratégico como uma grande empresa faz, de 12 meses, né? Geralmente empresas escolhem o ano contábil para fazer o seu planejamento estratégico caminhar junto, porque o financeiro ele está muito alinhado com o planejamento estratégico. Então, geralmente as grandes empresas escolhem aí de janeiro a dezembro, que aqui no Brasil, né, é o mais tradicional do nosso ano de corte. A gente escolhe o ano realmente letivo que a gente está, e aí elas fazem o seu planejamento nesse período. Como que o microempreendedor, como que o pequeno empreendedor consegue estar nesse passo, né, que eu digo que é pensar fora da caixa? Quem faz planejamento estratégico entendeu como se joga o jogo e está pensando fora da caixa. A gente é pequeno por enquanto, mas se você pensar grande, uma hora isso vai acontecer. Mas para acontecer tem que agir. E o planejamento estratégico, ele é pegar o seu sonho, escrever no papel e desenhar micro tarefas que vão fazer você executar cada passo de forma inteligente para você alcançar esse objetivo. Ao invés de você acordar e o que eu faço hoje, você acorda já sabendo. Hoje eu preciso captar mais clientes, eu preciso bater a meta de X valor de vendas por dia, porque eu preciso de injetar grana no negócio para poder crescer. Então, é igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Mas a primeira coisa que a gente precisa tirar aqui, Gi, é o pensamento de só planeja quem é grande, só planeja quem tem dinheiro para isso. Não. Planejamento estratégico é para todo mundo e você pode simplificar isso. Simplifico como, Paulo? Eu sempre gosto de dizer as ferramentas que eu utilizo. Então, a gente tem ali o formato Canvas. Não é o Canva editor de design, tá? É o Canvas. Se você pesquisar Canvas, você já vai ver. O que vem no Canvas? Quadrinhos que você escreve, proposta de valor, segmentação de cliente, quem são seu fornecedor, qual o mercado que você está. Ali, ele é um resumo ótimo para você começar o seu planejamento estratégico. Porque você vai fazer o que ali? Você vai entender quem é a sua empresa no mercado. A que mercado a sua empresa pertence? Né? Ela é um varejo, ela é um comércio, ela é uma indústria? Porque se você não entende nem aonde você está alocado, ela é tecnologia, qual é o caminho que a tua empresa está? Se você não entender esse mercado, você também não vai entender como funciona a tua precificação, o que te atrapalha quando você começar a pagar imposto, porque o MEI, ele acaba tendo essa isenção. E dinheiro está ligado diretamente ao nosso plano, porque o dinheiro, se você fizer isso de forma errada, essa administração errada, você prejudica a ponto que você para de crescer e pode quebrar e não conseguir se levantar.
Porque o problema não é nem quebrar, o problema é você não conseguir nem se levantar, né? Então, tendo essa visão de quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, a gente já elimina, assim, 50% do plano. Só de saber quem é a empresa, aonde ela está inserida, qual o mercado, para quem ela vende e tudo mais, e aonde eu quero chegar, né? O que eu quero com essa empresa? Qual é o futuro dela? Sei lá, o futuro mais alto, digamos assim, é franquia, capital aberto, é vender essa empresa, ela vai se tornar herança. Esse é o sonho mais longe, é o longo prazo. Mas a curto prazo, o que eu quero para essa empresa? Ah, eu quero que essa empresa seja reconhecida na Baixada Fluminense, por exemplo, como uma referência no seu segmento. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, aí a gente vai diminuindo essa meta e fazendo passos que vão nos orientar todo dia a fazer uma atividade que nos leve em direção a esse objetivo. É muito importante isso para a gente não desanimar, porque senão a gente só trabalha e não sabe por que está fazendo isso, né? E onde a gente vai chegar. Acho que esse é o principal, sabe, Gi? Eu acho que também é mensurar, né? A Dani está falando, a Dani minha maravilhosa, que a mágica dos cabelos de Anchieta. Verdade, quebrar é muito fácil, nos levantar requer estratégias. Eu falo isso, Dani, de experiência, tá? Ela também. A Gisele já conhece. Ela também. Ela também? Olha aí que legal. Então, a gente até acontecer, a gente tem um terror dessa palavra, né? Ultimamente, eu uso a palavra quebrar porque a pessoa conhece mais. Mas, na verdade, é um plano que não deu certo. Você tem um plano que não deu certo e tem empresas que não conseguem se levantar mais disso. Só que a gente, quando tem um plano, você sabe o que deu certo, onde corrige e como faz para se levantar. E aí, é uma coisa que é bem interessante falar, que o planejamento estratégico ele vai mudar de acordo com esse cenário. Se você estiver num cenário ideal, onde você tem capital de giro, está conseguindo guardar dinheiro, está conseguindo fazer a sua empresa andar novamente, tá fazendo isso caminhar naturalmente, você vai estar num planejamento estratégico de crescimento e investimento, porque está tudo fluindo. Agora, quando você tem uma quebra no meio do caminho, você tem que sarar essa ferida. Não adianta pensar em crescimento e expansão. Você precisa fazer todo o seu caminho, se tornar, reparar essa ferida que aconteceu, se cura primeiro desse problema, aprende com ele, toma as lições importantes que ele trouxe, corrige a rota para continuar seguindo. Porque não é só, assim, eu acho que as pessoas talvez não tenham noção do que é quebrar. E talvez aí a Dani vai poder até trocar muito bem com a gente sobre isso. Porque o quebrar, ele não é só os problemas financeiros que você adquire, mas a questão de autoridade, a questão emocional fica muito abalada, porque nós somos o nosso negócio. Então, o nosso emocional, ele fica muito abalado. Eu levei mais ou menos... A gente fechou em 2023... Eu acredito que eu levei até meados de 2024 para conseguir voltar com força, para poder lutar. Porque eu não tinha força para me levantar. Era um desânimo, era um medo de dar um passo, sabe? De tipo, ai meu Deus, eu vou fazer isso, e se der errado de novo? Ai, e se acontecer de novo? Porque você fica com esse medo. E os problemas estão aqui, caindo, né? Boleto, taxa, prefeito, e ainda mais a gente que era comércio de alimentação, né? Então a gente tinha um comércio de alimentação no centro de Nova Iguaçu, que era um bairro muito, como diz, muito visado. Então a gente tinha muitos desafios na parte burocrática para a coisa funcionar. Então você ainda tem que lidar com tudo isso e não adianta só dizer, vou fechar e pronto, fechei, arriei a porta e acabou. Não, tem um monte de documento que você tem que emitir só porque você resolveu arriar a porta. E isso também requer financeiro. E você está no desafio financeiro. Então, como a Dani falou ali, o emocional precisa estar bem. E se não tá, você vai ter que buscar alimentar esse emocional de alguma forma, porque senão você não consegue. E aí é a hora que a gente separa o jogo das crianças dos adultos. Não tem jeito. A quebra, ela te mostra para o que veio.
E eu achei muito interessante que até o Sebrae tem ali uma análise de perfil do empreendedor. Não sei se algumas pessoas já fizeram. Você faz ali a análise do perfil do empreendedor. E essa análise, ela parece muito boba, né? Quando a gente faz no início. Mas quando você passa por uma quebra e você faz essa análise, você vai entender qual tipo de voracidade você tem pelo seu negócio. Qual é o tipo de fome que você tem para esse negócio dar certo. Porque tem empreendedor que só quer se der tudo bem. Se tudo estiver ok, ele quer ser empreendedor. Mas quando começa instabilidade do governo, instabilidade de venda, quando começa uma previsibilidade que você não tem, porque uma hora você tem salário num dia, outra hora você tem outro. Então, assim, até você conseguir modelar esse negócio para que esse fluxo de caixa seja frequente e tenha uma previsibilidade exata, leva tempo. Tudo leva um pouco de tempo. E tem empreendedor que não está disponível para passar por esse processo. Então, é importante você entender que nível de empreendedor você é. Qual é o seu perfil empreendedor? O perfil que empreende muito bem para o outro, porque a pressão está sobre uma outra pessoa, ou você é o empreendedor que aguenta, né? As costas largas, que vai aguentar ali a pressão de ter que gerar renda, de ter que gerar venda, de estar com um sorriso no rosto para atendimento, mesmo o mundo caindo. Então, até isso foi muito bom para eu me conhecer. Eu falei, bom, entendi que eu estou aqui para o jogo, porque mesmo o caos acontecendo, eu levei um tempo para me levantar e fiquei bem com isso. Eu falei assim, eu preciso desse tempo, porque até isso está dentro do nosso plano estratégico, sabe? Então, ali eu não conseguia vender. Eu falei, não vou vender, vou parar um pouco, porque não adianta só entrar à venda, que não vai resolver. Agora eu preciso estar bem a Paula, para quando eu voltar com raiz. Então, a gente dá aquela queda, é normal, somos seres humanos. Se não tem compromissos que dependem diretamente disso, você ainda tem um pouco mais de tempo, né? Eu não pude parar 100%, porque a vida continua, dinheiro rege, não tem jeito. Mas eu dei uma diminuída. Me expus menos, fiquei menos online. Então, isso também está dentro de um planejamento. O que a gente precisa entender é que planejamento estratégico não é só eu fazer uma análise SWOT, eu fazer um Canvas, eu fazer uma meta SMART, né? Várias técnicas, colocar tudo no papel e o meu planejamento está pronto. Não. Planejamento estratégico inclui você se entender como pessoa, como ser humano, saber suas limitações, saber quando você deve prosseguir, quando você deve retroceder, saber quando você tem que parar e quando você tem que continuar, sem se importar com as opiniões alheias. Porque no final, principalmente quando a gente passa dificuldade, tudo vai cair num colo de uma pessoa só, que é o seu. Então não importa a opinião alheia, porque quem vai ter que segurar o rojão é você. Você vai ter que dar conta. Então, tenha muita ciência de que importa aquilo que você tá achando que é correto para continuar ou não, para mudar o negócio ou não, né? A gente vê pessoas que chegam numa hora e têm dúvidas. Será que eu quero empreender com isso mesmo? E está tudo bem, essa pergunta ela tem que surgir mesmo. Mas no momento que entendi que é isso que eu quero, entendi que eu vou fazer esse jogo dar certo, faça com profissionalismo. Não faça como uma pessoa que abriu um negócio porque quer empreender. Faça de forma profissional. Mostre para o mercado que você está pronto. Porque quando uma oportunidade surge, eu sempre falo isso. A gente nunca sabe quando o investidor pode bater na porta. E quando o investidor bater na porta, ele quer ver documento. Ele quer ver o que está escrito. Ele quer ver dados. Ele quer ver métricas. Ele quer ver análise de informações. Não tem jeito. Esse é o caminho. Então, esteja pronto para esse momento. A gente nunca sabe, né? Acontece aí de um investidor chegar e você não tem nada. Quanto que você vende? Não sei. Quantos leads entram e quantas pessoas se tornam clientes? Não sei. Como que tá as suas redes sociais? Não sei. Se você não sabe, o cara vai dizer, não vou investir. O negócio é muito bom, mas quem não mede não consegue crescer. Você não consegue fazer análise de nada se você não mede. Tem que medir dados. É chato, mas existem ferramentas aí que vai nos ajudar com isso, né? E aí a gente pode falar algumas aqui que eu acho que é legal o pessoal anotar e tomar nota para poder ser ajudado com isso.
A Dani a Dani. Você quer ler aí, Claudinho, da Dani? Isso, da Dani, só um minutinho, Daniele. Deixei de ser dona para ser funcionária. Depois fui sócia, saí, joguei tudo no carro e fui de porta em porta por 1 ano. Depois abri uma lojinha para voltar. É sobre isso? E cara, a história da Dani, ela é muito resiliente e assim, toda vez que eu vou fazer o cabelo lá, é uma aula que a gente fica conversando. Porque é a realidade do empreendedorismo, do pequeno e do médio, entendeu? De começar com aquilo que a gente sabe, e muitas pessoas, eu acho que a grande maioria dos empreendedores começa dessa forma. Eu vou empreender em algo que eu sei fazer, que eu sou tecnicamente bom, que eu sou tecnicamente ótimo. Mas e as outras funções, né? E tudo que envolve manter um negócio, né? Isso acho que acaba, ou não é nem sendo negligenciado, de repente negligência é uma palavra muito forte, mas que a gente não tem a habilidade, e aí, não, mas isso aqui não é tão importante. E aí a gente vai no nosso ritmo, não vai controlando nada, vai fazendo as coisas pela aptidão, pelo dia a dia. Se a gente deixar a rotina, engole a gente, né? Ainda mais quem gosta de ser produtivo, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, Cláudia? Que não tem ninguém assim do lado. Gigi, tem isso aqui para fazer. Qual a coisa que você vai deixar de fazer para incluir essa daqui? Então, assim, e nesse ponto, graças a Deus, eu e o Cláudio, sinto o Cláudio como exemplo. Tem que ter uma pessoa do lado, faz esse contraponto, isso é muito importante. Porque a gente não se sente tão sozinho. Você não é o empreendedorismo, ele não precisa ser solitário, né? Não precisa. Para isso tem o Elo Empresa e o grupo que você tem, que é sensacional, que a gente ali troca ideia, que a gente troca experiência. Isso aí dá aquela, sabe, aquela acalentada no coração da gente, quando a gente troca experiência. Sim, eu ia falar até isso. Quando o Elo Entre Elas, na verdade, foi um projeto muito assim, que Deus me deu, né? E eu percebi mulheres atarefadas, porque a gente tem muitas tarefas, e se sente muito sozinha, muito solitária. E tem pessoas que não têm noção de como começar. Uma simples organização de agenda, para algumas pessoas, é um desafio imenso, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar a questão de querer ser perfeito em tudo. A gente não tem como ser perfeito em tudo. Então, assim, tem hora que vai ficar bagunçado e você vai ter que pegar um assunto por vez para colocar em ordem. Eu, por exemplo, eu digo que depois dessa dificuldade toda que a gente teve com o fechamento da loja, tantos desafios financeiros, tudo que eu queria era só vender. Eu queria muito vender, só que eu tive que o quê? Demitir funcionário, porque eu não tinha como manter uma folha de pagamento em CLT com as dificuldades financeiras que a gente ia ter, né? Então, eu tive que reduzir mão de obra. Então, quando você reduz mão de obra, dificilmente você vai conseguir produzir na mesma escala. Isso porque o meu produto, ele é produtivo. Então, ele precisa de mão para poder fazer acontecer. Não dá para simplesmente eu botar numa máquina. Tem como? Tem. Mas as máquinas, o acesso financeiro é maior. Nesse momento, não tem como. Então, a primeira coisa é não se deixar ficar atarefado por causa disso. Tá, eu sei qual é o caminho. Eu sei exatamente como fazer para lucrar mais. Mas as possibilidades não me permitem isso. Então, eu vou fazer o que está dentro do meu alcance. Então, deixa eu ir aqui com o lançamento de coleções mais fixadas, que não tem tanta personalização, porque já que eu não tenho mãos para fazer, então eu vou no produto que eu consiga escalar melhor, porque assim eu produzo em quantidade e depois eu só for vendendo. Então, eu ainda tenho a questão da validade, os meus produtos são perecíveis. Então, tudo isso precisa estar em análise. Não adianta só, como eu sempre digo, né? Não adianta só a gente imaginar, sonhar e colocar como meta. Você tem que saber o que vai acarretar com essa decisão. Então, às vezes eu sou sozinha, às vezes você não vai ter o Cláudio para te ajudar para fazer isso. Mas vai ter grupos de ajuda que talvez vai te ajudar a ter essa decisão. Então, a pessoa pode ser solitária, mas ela tem que procurar alguma forma,
sabe? Grupos nas redes sociais, grupos no WhatsApp, polos de atendimento. Eu sempre falo do Sebrae, gente, eu não ganho nada com isso, mas é porque é uma instituição incrível e que a gente usa muito pouco, né? Nós que somos pequenos empreendedores, o Sebrae nasceu para apoio, para isso mesmo. Então, assim, tem workshops, tem cafés, procura essas atividades, né? Vocês mesmos produziram, né, em parceria com a Fabi, não foi? Com o Momento Empreendedora. Vocês produziram workshops. Então, assim, procura essas atividades, se você é sozinha, que ali vai ter outros empreendedores, você vai ver que não é sozinho no sofrimento, né? E às vezes uma ideia que se fala já brilha na tua mente e você consegue alavancar só com aquela ideia que deram. Então, eu sempre utilizo as ferramentas que eu tenho na mão. E aí, até falando sobre isso, né, para eu não esquecer, por exemplo, eu falei aqui de várias métricas, que parece que é muito difícil, mas não é. Então, começando pela ferramenta que a gente está aqui do Instagram. Você tem aí o Meta Business, né? Quando você entra lá dentro, tem um mundo de informação. Qual post que mais rendeu curtida, visualização, alcance? O Meta, ele é tão incrível que ele mostra quem visualizou 1 minuto, 3 minutos. Você consegue ver tudo lá dentro. Então, ali é um norte para o quê? Meu conteúdo está gerando engajamento, porque se as pessoas não estão ficando nem 1 minuto, significa que o que eu estou fazendo não está entregando. Então, eu preciso estudar melhor meu conteúdo e criar algo que vá funcionar, né? Às vezes a gente tem uma promocional, faz um tráfego, o negócio não rende direito. Será que o meu design não está bom? O que será que eu não estou fazendo direito, né? Então, às vezes, um produto que você faz, você não perguntou para a sua audiência. Então, sempre que eu vou lançar uma coleção, por exemplo, eu já estou vendo a coleção de meado do ano, depois da Páscoa. Aí eu lancei, há uns 2 semanas atrás, eu lancei votação de sabores de trufas, que tem a ver com esse projeto do meio do ano. Então, assim, a gente tem ferramentas que a gente pode usar aqui, gratuitas, para nos ajudar. Eu já fiz pesquisa, por exemplo, dos mercados com os meus seguidores. Criei uma planilha, né, no formulários lá do Google e pedi ao pessoal e falei para eles que quem votasse, me mandasse o print de que tinha respondido, ganhava um mimo. E aí eu fiz um mimo de promocional e eles podiam escolher até 3 opções. Então, ali eu consegui mais de 100 participações no formulário. Então, para mim, foi muito bom para entender. A minha empresa está agregando, ela está alcançando, porque o Pérola ele tem uma vertente um pouco de boutique de chocolate. Então, não é um chocolate, não é um preço mais barato do mercado, não é o preço mais caro, ele está ali no mediano. Mas tem ações que eu não posso fazer. Então, você não vai ver eu lançando, por exemplo, promocionais aberto a público, porque oferta, promoção não tem tanto a ver com o nível que o Pérola deseja ficar. Mas nos meus grupos fechados eu faço isso. Então, tudo isso eu fui descobrindo no caminho. Eu vi que quando eu fazia muita promoção, eu afastava o público que era o meu público pagante. Mas como eu descobri isso? Perguntando. Através de quê? Formulário. Incentivando através de um mimo. Então, a gente tem formas de saber o que o nosso público fala, o que eles estão pensando. Fiz esse formulário de forma privada. Então, de forma privada, a pessoa não fica com medo. Ela não vai saber quem está respondendo. Entendeu? Então, a pessoa falou ali tudo. Dos elogios, do ponto de melhoria. E eu fiquei surpreendida, que foi muito bom essa pesquisa. Então, fica uma dica para quem está nos ouvindo, né? E quem vai nos ouvir também. Pode falar, Giz. Se quiser me interromper, me interrompe, tá? Pode falar. E aí, fica aí uma dica sobre pesquisa. Por quê? Com a pesquisa em mãos, eu já sei o que eu posso fazer. Ah, os meus produtos estão muito caros. Digamos que seja essa a reclamação. Então, eu vou estudar. Ou eu estou errando no meu público-alvo, estou atraindo uma pessoa que não é o meu público-alvo, ou eu não estou estudando a minha precificação tão bem assim. Será que o mercado que eu estou realmente, o meu preço está mais alto? E aí, isso tudo vão me entendendo para eu poder saber perfis. Então, às vezes, eu estou aqui com algumas noivas e não é
desprezando ninguém, mas exatamente o meu produto não vai vender para todo mundo. E quando a gente entende que o nosso produto não vai ser para todo mundo, eu entendo como fica o meu posicionamento. Ah, mas isso é vendas? Não, isso é planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele te dá o norte de como posicionar em todas as áreas dentro de uma empresa. Porque por mais que a gente se sinta pequeno, mas todo pequeno tem algumas áreas. Vendas, finanças, marketing. Esses aí são os principais. Aí a gente vem para o relacionamento com o cliente. Não é venda. Relacionamento com o cliente a gente chama, né, de Customer Experience, que é a experiência do cliente customizada, digamos assim. Ou seja, isso dentro das grandes empresas é um setor específico, que ele vai tratar o quê? Perfil do seu consumidor, quem é o seu cliente, como esse mercado tá. Então a gente se sente pequeno, mas o nosso pequeno já tem aí quase 5 setores que seria numa empresa grande e que a gente faz sozinho. Então, ter esse know-how, esse conhecimento, vai fazer com certeza a gente estar à frente do nosso concorrente. Aí outra ferramenta que eu gosto bastante é a Bling. Eu não tenho também parceria com eles, mas é uma ferramenta de RP, né? Então, ali dentro, para quem tem produto principalmente, cara, vai te dar muita noção de como que tá teu fluxo de caixa. Então, você cadastra ali, cadastra o cliente. Aí você tem proposta comercial e você tem transformação de venda. O que a Bling faz depois de 30 dias? Ela consegue te dizer, olha, de 100 clientes que você cadastrou, tantos viraram venda, ou seja, já sei meu percentual de conversão de vendas. Se ele tá bom, se ele tá ruim, né? Quando eu tenho o meu fluxo de vendas registrado e os meus produtos, ele já vai me dizer qual produto vende mais, em qual mês vende mais. Tudo isso para quê? Vai me ajudar a fazer campanha de venda. Porque se eu sei qual produto vende mais, em qual época que vende, eu posso preparar o meu ano posterior. Então, às vezes, eu estou falando aqui de planejamento, você não vai conseguir fazer para agora. Você não vai conseguir montar, vai ter dados para montar agora. Mas se você começar agora, você já pode fazer para daqui a 6 meses, sabe? O negócio é começar com o que a gente tem. E o Bling tem assinatura gratuita. Você não vai ter acesso a todas as ferramentas, mas ele tem assinatura gratuita. É bom para você começar, vai se estruturando e com o passar do tempo você pode assinar. E a primeira assinatura, se eu não me engano, é R$50. Então, assim, não é algo absurdo, sabe? Que a gente pode ter aí em mãos ferramentas que vão nos ajudar. O Canva, esses dias eu descobri, né? Coloquei o meu portfólio no link público. E aí o link público, a pessoa entra, eu consigo ver quantas pessoas entraram e acessaram aquele documento, qual página essa pessoa ficou mais tempo parada, quanto tempo ela levou para olhar meu portfólio. E eu ainda consegui colocar uma enquete no final, perguntando se o nosso portfólio estava de agrado dela. Tipo, você achou o que você queria? Estava acima do preço que você pesquisa? Como que foi? E aí eu tenho uma atividade de interação com essa pessoa e consigo ver, meu portfólio tá assertivo? E aí eu fui mudando, conforme eu fui vendo, essa página aqui, a pessoa fica mais tempo nela. Então, será porque tá ficando mais tempo por quê? Será que ela tá clara o suficiente? Comecei a pedir os amigos, tem como dar uma olhada? Essa página aqui tá bem explícita. Cara, informações simples que eu fui mudando e colocando mais assertiva, começou a me fazer muito mais fechamento. Coisas que não estavam acontecendo há meses atrás. Por quê? Porque o portfólio não estava bom, não estava legível, não estava um portfólio claro. Então, tudo isso está dentro do planejamento estratégico. Quando eu entendo quem eu sou, eu sou uma chocolateria e eu sei que o meu preço não é o mais baixo do mercado. Trabalhar com produtos de qualidade é uma premissa, não é uma questão que eu posso escolher. Então, tem produtos ali que ficam na minha ficha de técnica para sempre, não vou mudar. Pode ser que eu mude um dia? Pode, mas hoje eles são os melhores do mercado e com eles que eu preciso continuar. Eu vou fazer o meu preço ter margem para conseguir, talvez, passar por uma crise. Então, assim, lá no meado do ano, eu estava estudando a economia e já sabia que a gente ia iniciar um ano difícil. Então, eu já mudei o meu preço lá atrás,
pensando nessa alteração de preço para agora. Para agora eu não precisar fazer uma alteração de preço tão grande. Tudo isso está dentro do planejamento estratégico. Quem não analisa, quem não mede, não consegue crescer e andar para lugar nenhum. Por mais que a gente negligencie essas ações, uma hora ela vai custar muito caro. Então, antes que ela custe caro, antes que ela pese muito, é melhor que a gente tome a decisão e faça a organização que precisa ser feita. E negócio tem que ter dados, tem que ter controle, tem que ter meta. Não dá para... Eu vou começar aqui a vender, se eu vender 100 tá bom, se eu vender 200 tá bom. Não. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Porque, né? Quanto que a sua empresa gasta? Quanto que a sua empresa precisa para existir? Toda empresa gasta, mesmo que seja mínimo. Então, se você não sabe isso, você não consegue fazer pontos de equilíbrio, ou seja, o que eu vendo para cobrir as minhas despesas, eu fico no 0 a 0, e a partir disso eu começo a ter lucro. Então, se eu não tenho essa noção, eu vou perder dinheiro, eu vou perder tempo, eu vou me desgastar. Enfim, são muitos assuntos que envolvem, mas eu quis focar aqui nos principais que estão à nossa mão, que estão ao nosso alcance, que a gente consegue fazer a partir de agora, né? E assim, o que você acha? Porque assim, a gente até estava numa aula agora falando sobre sazonalidade de vendas, né? Sim. Porque a gente sabe, dependendo do negócio, a Viviane estava até falando aqui, a Viviane Cararini estava falando, preciso dessa organização. Verdade, amo o Sebrae. O Sebrae é uma das fontes que, nossa, acho que todo empreendedor deveria usar, deveria testar, sabe? Deveria experimentar. E assim como você falou do Elo, o Momento Empreendedora também, lá da Fabi e da Jo, tem ajudado bastante. A Viviane Cararini, até pegando o gancho. Viviane Cararini vai fazer um workshop dia 24 de março na cafeteria Gabi Fonte sobre make. Vai ensinar a gente a fazer automaquiagem. Minha vaga já está garantida, né? Para a gente sair da fase do patati patatá e melhorar, né, a nossa maquiagem. Viviane vai estar dando aula lá de automaquiagem para a gente. E eu acho que esse tipo de movimento, os movimentos que você tem lá no Ela Entre Elas, também eu acho que forçam muito a gente a pensar, sabe? Diferente, a esse pensar fora da caixa. Porque planejamento estratégico nada mais é do que você pensar antecipado, né? Você tem que pensar antecipadamente, antever o que pode ser que aconteça, né? Lógico que a gente não tem controle de tudo, mas pelo menos um planejamento, algo que você possa minimizar um pouco o prejuízo, caso seja alguma coisa muito grande. A gente estava falando aqui mais cedo que, por exemplo, o nosso trabalho de tráfego, o dólar impacta diretamente, porque a gente trabalha com uma ferramenta baseada no dólar, a gente tem um aplicativo que a gente está lutando aí, a gente paga em dólar. Então essas influências externas acabam assim, sabe, pressionando a gente. Tecnologia em si, né, Gi? Tecnologia depende muito do dólar. Muito. A gente faz parte de uns grupos de startup que a gente vê esse movimento comum para todo mundo. Então, assim, imagina, se a gente se planejando, a gente já está suscetível a isso, imagina não se planejando, né? Não se preparando. Acaba sendo um prejuízo assim, ainda maior. E eu sempre brinco que alguns empreendedores ficam assustados quando a gente tem a mudança uma vez no ano sobre inflação, porque a maioria é impactado com a inflação que a gente vê sendo falado mais no início do ano, que é quando começa ali, né, uma nova inflação, teve Selic, não teve, qual foi, não sei o quê, a taxa foi boa, não foi boa. E aí a gente vai para o ramo da tecnologia que trabalha com câmbio. E câmbio muda todo dia. No máximo que você consegue é fazer uma negociação e travar o câmbio durante um curto período de tempo. Então, a gente, quando eu falo de você entender o seu mercado, é sobre isso. Quais são os desafios que eu não controlo, que são naturais do meu mercado? Dentro da tecnologia, por exemplo, é a moeda mais forte que hoje é o dólar, né? Dependendo, claro, da ramificação dessa tecnologia. Pode ser que seja outras moedas, mas a maior parte delas é regida pelo dólar. Então, eu, por exemplo, dentro do meu mercado, qual é o que eu não controlo e que é há anos um desafio? Plantação do cacau.
a gente sabe que a mudança climática atinge drasticamente a plantação do cacau, que é algo que leva tempo, que tem seus desafios. E quando eu vi o clima nessa loucura, eu pensei na hora, eu falei, cara, mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar por uma crise do cacau, porque a mudança de clima afeta diretamente isso, né? Então, eu tô dentro do agro, eu tô dentro da indústria e eu tô dentro do comércio com o meu negócio. Eu não vivo diretamente do agro, mas eu dependo da matéria-prima que ele gera. Então, o que eu fui fazer? Na época, isso foi início do ano passado, eu fui procurar empresas especializadas sobre a plantação do cacau. Para ver, eu participava de lives deles, mesmo que eu não entendesse no início nada do que eles estavam falando, para entender assim, qual é o rumo, né? O que vai acontecer? Então, lá em setembro, eles previram já o aumento de cacau para essa época. Então, assim, se eu fosse uma empresa com caixa, que eu tivesse um caixa bom naquela época, eu teria feito a compra das amêndoas naquela época. Não era o meu caso, eu não compro nessa quantidade, mas ali fica aí a dica para você entender quem é a associação que rege o seu mercado. Porque todo mundo tem uma associação, né? Então, a minha é a BRAC, por exemplo. Então, eu fico de olho em tudo que elas estão dizendo. Eu estou na assinatura de e-mail deles, eu vejo todos os dias, eu entro todos os dias, passo a ser uma leitura diária. Porque está falando diretamente do meu mercado, que é o chocolate. Então, a gente precisa estar sempre muito atento. Então, vocês vão estar sempre de olho em quê? Economia. Vocês vão estar sempre olhando ali a economia, sobre moedas, sobre qual a moeda mais forte, sobre recursos. Será que existe uma ferramenta que substitui? Ai, não existe. Então, é colocar para dentro o custo e prever a diferença. Infelizmente, é como o jogo funciona, né? A gente precisa estar adaptado e estar com a mente fora da caixa. E se a gente não tem relacionamento com pessoas que estão fazendo esse movimento, aprendendo todo mundo junto, a gente vai ficar para trás. Não tem jeito. Então, precisamos aí trabalhar o networking, né, para aprender juntos com todo mundo. Isso mesmo. E o que você acha, na tua visão, Paula, o que você acha mais difícil na hora de montar um planejamento estratégico? Eu sei que você já fez mentoria até para outros empreendedores, pequenos empreendedores. O que na tua visão você acha que é o mais difícil? Que seria assim, olha, a gente precisa romper isso daqui, porque esse ponto aqui é um ponto de desafio. Então, eu sempre digo que o emocional é o mais difícil, Gisele. Isso falando de pequeno empreendedor, tá? Grandes empresas, a gente não tem esse desafio. Grandes empresas, geralmente a meta ela vai aumentar. E aí, o que desafia o planejamento estratégico é o que a gente faz para poder alcançar melhores resultados do que esse que a gente teve. Mas, tirando tudo, tirando o mercado, tirando tudo isso, indo para o simples, do primeiro passo, mentalidade. A mentalidade é muito difícil de vencer, porque quando a pessoa ela não se enxerga como potencial, ou ela não entendeu ainda o potencial que ela tem nas mãos, chamada empresa ou marca, é difícil você conseguir. Porque primeiro, antes de planejar, você tem que convencer que ela é capaz. Você tem que convencer que ela consegue. Então, por isso que eu sempre digo, né? E até a Vivi falou aqui, Viviane, ó, eu chamando de Vivi, já íntima. Ela falou aqui, precisa cuidar da mente. Porque a mente, o emocional tem que estar bom. E isso eu senti muita dificuldade em todas as mentorias que eu fiz. Primeiro, ou sonha demais, tá lá nas nuvens, achando que o mundo é flores e que vai ser muito fácil alcançar aquele objetivo de 500 mil de faturamento. Ou sonha de menos, tipo, não vai dar. Porque não, eu sou uma empresa. Não, mas eu nem sou uma empresa. Eu sou uma pessoa que presta serviço. Não, mas eu não aprendi sobre vendas. Eu faço atendimento. Então, assim, eu tive em algumas áreas, né? Área da saúde, área da beleza. Então, eu vi muito isso. Tive direito também. Então, eu via muito isso. Empreendedores que não se enxergam como empresa. Você tem que começar a tirar isso da cabeça dele e mostrar que ele é uma empresa, mesmo que ele seja sozinho. A gente ainda não está no patamar do empresário, né? Porque o empresário tem aí um faturamento para ser chamado de empresário.
Mas quando eu digo que nós somos empresários, é porque todo mundo tem um começo. Ninguém começou já do alto, a não ser que herdou. Só herdeiro que consegue essa proeza. Porque fora isso, começou na batalha. Todo mundo começa pequeno. E aí o maior desafio que eu vejo é a mentalidade de romper e da pessoa entender que ela é empresa. Porque senão o planejamento estratégico não faz sentido. Você quer planejar e a pessoa não vê sentido em nada, porque ela não se enxerga como empresa. Tudo que você fala para ela é muito. Ai, mas isso é muito para mim, eu sou pequeno. Então, a primeira coisa, se enxergue como empresa. Para de se enxergar só como alguém que faz alguma coisa para ter dinheiro, né? Paula, seguindo nesse fluxo, né? Fala aí. Não, Paula, boa noite. Né? Seguindo nesse fluxo, né, de estratégias, de tudo isso, fala uma empresa assim que você gosta, um case de sucesso, né? Que assim que teu olho brilha quando você pensa nessa empresa e fala os motivos, né? Sim, Cacau Show, com certeza. Ele é disruptivo demais, ele é incrível. Eu sinceramente, eu acompanho tudo dele, porque o que acontece? O Alê, ele não vende só chocolate. Primeiro que ele começou como a gente começa, né? Fazendo ali ovos artesanais, com um intuito empreendedor muito grande, que foi aceitando uma encomenda que nem ele sabia que ele era capaz de fazer. Então é muito empreendedor isso, pego e faço, acabou. Foi no ímpeto. E hoje, quando eu olho para a Cacau Show, eu vejo que ela já deixou há muito tempo de ser uma empresa só de chocolate. Hoje o Alê está indo, ele já tem o hotel, né, a hotelaria, ele está indo agora para o entretenimento, para o turismo. Então, assim, cara, uma fábrica de chocolate, um parque de diversões, sabe? Ele já está muito além. E agora eu vi, né, semana passada eles já falaram que eles pretendem tornar internacionais. Então, eles vão trazer internacionalização para dentro da Cacau. Ou seja, vai ter Cacau daqui a pouco no mundo inteiro. Então, o cara conseguiu romper uma bolha. Ele, quando entrou, o mercado já tinha os que dominavam. Ele conseguiu ultrapassar quem dominava. Ele conseguiu trazer o chocolate de forma acessível a todos, né? Um produto de qualidade e acessível a todos. Então, para mim, ele é um case assim que eu sempre estou de olho. E eu me apaixonei pela Cacau Show quando eu assinei meu Sucesso.com, que foi do Flávio Augusto. Meu Sucesso.com tinha lá os cases, né? Você estudava os cases. E eu estudei muitos. A Copenhague também tem a minha admiração. Mas a Cacau Show, ela acaba tomando esse lugar porque o cara começou pequeno, né? E conseguiu fazer o que fez hoje. Então, para mim, a Cacau Show é um case sempre de muita inspiração. Mas, Paula, é só até para chancelar o que você está falando aí, a gente está em 2025, né? Sim. 2025. Há 10 anos atrás, uma das primeiras opções, ele está falando aqui, Cacau Show fez parceria com a Cheirinho Bom e vamos vender os chocolates dele. Aí, tem que fazer uma parceria com a Pérola, hein? O chocolate dela também é muito bom, Fabiano. Aí é só voltar, né? Mas aí, no caso, ele tá falando da marca, né? A Cacau Show fez parceria bom total. Então, passa a ser produto da franquia. O cara, ele pensa muito fora da caixa. E ele atende festas e eventos também. Há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, quando eu estava imaginando empreender, estava meio que fazendo pesquisa, uma das pesquisas que eu fiz foi da franquia da Cacau Show, né? E aí você vai numa reunião, primeiro você manda uma ficha, você preenche um relatório, faz uma entrevista, pelo menos na época era assim, você fazia uma entrevista, aí se você passasse na entrevista, aí você ia para uma reunião onde ali era como se você estivesse se candidatando para ter a franquia da Cacau Show, olha só. É isso. Né? Você passava todo por um crivo, e aí depois da reunião, se você achasse que era válido, beleza, aí você fazia todo o trâmite para poder ter a franquia. E eu vou te falar dois motivos. Um motivo que não me fez assinar ter a franquia, e o outro que me fez assim, cara, esse cara é muito visionário. O pagamento da franquia, sabe como é que era? Na época não tinha Pix, era transferência. Ele aceitava
ele aceitava dinheiro, né? Dinheiro, óbvio. Na época ainda tinha cheque e boi. Boi? Boi. Aí eu fiquei assim, eu até contei essa história pro Cláudio. Até contei essa história pro Cláudio. Quando ela falou assim, boi, aí eu falei assim, não, eu devo ter entendido errado, depois eu vou perguntar para ele. Não, ele aceitava dinheiro, cheque, transferência ou boi. Aí ele falou perguntar pro cara, mas vem cá, por que boi e tal? Não, porque ele investe nessa parte de criação de gado e tal. Então, se a pessoa quiser, porque tem muita loja no interior, principalmente agronegócio, que ele aceitava a cabeça de gado. Para você ver a visão do cara. Ele é incrível. Para você ver a visão do cara. Há uns 10 anos atrás. Aí eu até falei com o Cláudio. Falei assim, aí eu cheguei lá, meu pai mora em Minas. Pai, será que boi dá dinheiro? Porque pro cara lá da Cacau Show tá aceitando boi como pagamento? Cara, deve dar dinheiro. E dava realmente. E dá realmente. Então, assim, para você ver que naquela época o cara já era visionário. E um dos motivos que não me fizeram ter a franquia da Cacau Show. Boa noite, Ritinha. Achei na loja dela, tá aqui. Boa noite. Foi porque eram períodos específicos que tinham maiores vendas, né? Ele falou assim: olha, você tem pico de venda na Páscoa e no final do ano. Eram os 2 meses que, tipo, os franqueados tiravam todo o lucro do ano, né? E aí eu falei assim, nossa, mas imagina você trabalhar o ano todo para poder fazer a tua produção do ano em 2 períodos. Quando veio, isso foi antes da pandemia, quando veio a pandemia, eu falei assim, gente, como é que esse pessoal não tá? Porque dependia única e exclusivamente de loja. Mas ele e você comprava. Você comprava assim. O franqueado não tinha. Tipo assim, eu fazia uma compra, né? Dele, fazia uma compra da fábrica, não tinha como devolver. Era aquela loja. Você podia até, em conversa com lojas pares, né, perto de você, se você quisesse trocar mercadoria, você podia até trocar. Sim. Mas não tinha como devolver, você tinha que ficar com aquele estoque. Sim. Eu falei assim, gente, aí tu imagina na pandemia, esse povo esperando só 2 meses para poder. Aí eu achei muito arriscado, eu falei assim, não, é muito arriscado isso. Mas olha, Gi, na pandemia com certeza já não estava mais assim. Porque depois disso, ele implementou todas as datas comemorativas, né? Que já era um pouco mais fraco. As franquias aumentaram muito e ele veio com delivery, que foi assim, cara, chegar a entregar no mesmo dia. Eu lembro de ter visto essa propaganda. Você pedia e entregava no mesmo dia, sabe? Como o Silvio Santos, ele colocou vendedor de porta em porta. Então, assim, é incrível. É estudando mesmo, é um ótimo case para você pegar, seja você de qualquer segmento, pegar o cara e modelar ele e ver para onde ele foi, né? Quais caminhos ele seguiu, porque o cara é bom. E não vai ser uma marca para passar daqui a 10 anos, não. Ele tá montando um império, né? Para marcar a história aí, com certeza. E é um ótimo modelo de planejamento. E você repara que de um tempo para cá, eu acho que coisa de 1 ano, ele tá aparecendo mais. Ele é o garoto propaganda. Eu ia comentar isso. É porque ele não tem mais mudou influenciador da marca dele. A gente tinha um marketing até, sei lá, até 6 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha um marketing. Pós a nossa pandemia, a gente ficou cada vez mais próximo por causa da internet. As pessoas passaram a usar mais. E aí, o que acontece? O marketing passou a ser você, né? O seu marketing passou a ser você com relacionamento com a sua marca. E ele faz isso com maestria. Claro que ele tem muitas ferramentas, mas ainda assim é um tempo que ele investe para isso. E você vê que o cara está presente mesmo, ele consegue estar presente. E grandes marcas fazem isso, né? Outras marcas fazem isso. Os CEOs estão ali de frente, botando a cara para trazer proximidade, para trazer relacionamento, para trazer humanização. E aí vem a gente, né, que é pequeno e acha que a gente não precisa estar nas redes sociais.
Eu falo por mim mesma, tá? Porque o mundo não é perfeito, né? E a gente acha que não tem que estar, mas a verdade é que tem que estar, né? Eu analiso cada vez mais. Inclusive, eu fiz dentro do Facebook, dentro do Meta, você consegue selecionar empresas, né? E comparar a sua marca com essa empresa, mas mediante dentro do Meta. E aí ele vai dizer se em posts, como que tá, engajamento, interação. Você consegue ver tudo isso lá. E é bem interessante ver como que essas marcas se movimentam, o quanto que elas postam, o quanto que elas estão ali interagindo. Você consegue ter uma noção muito grande. E ver que o que a gente está fazendo, o nosso esforço, ainda é pequeno, mediante a essas grandes marcas. Mas o negócio é ser constante, é não parar. Não, isso é verdade. A constância, principalmente nas redes sociais, requer realmente um planejamento, porque cada vez mais a gente tem rede social. Antigamente a gente só tinha Facebook, apareceu o Instagram, apareceu o TikTok, sim, apareceu LinkedIn, apareceu o Elo7, apareceu, sabe? Começa a pipocar e assim, se a gente estiver presente em todas, ótimo. Mas será que o nosso negócio são para todas as redes sociais? Isso tem que entrar no nosso planejamento estratégico. Eu vou muito assim, tipo, eu gostaria de estar em todas. Eu tenho lista aqui, eu tenho plano editorial para todas elas. Mas eu não posto em todas. Por quê? Eu penso assim, cara, eu não tenho braço para isso agora. O dia que eu puder ter uma equipe de marketing ou ter uma agência que vai trabalhar para mim e tal, aí pode ser que eu vou estar presente em todas elas. Até porque essas pessoas que estão presentes, ela tem alguém que pensa no conteúdo para ela e ela só segue um roteiro. Então, assim, eu estou menosprezando o esforço? Não, tem esforço da mesma forma. Só que a gente tem que se comparar e entender que essa pessoa tem recursos, ela tem um videomaker, ela tem story maker, ela tem alguém para editar o vídeo, ela tem alguém para fazer a cobertura dos vídeos, ela tem alguém para escrever o roteiro, para dar ideia, para ser o criativo. Então, assim, é muito diferente da gente que tem. Eu sento no meu Canva aqui, o Canva já até me premiou por não sei quantos designs criados, porque a gente fica aqui, ó, criando direto e é ChatGPT e usa tudo a favor para poder facilitar e ter um pouco mais de presença. Mas não dá para estar em todas, senão não vou estar bem, né? Igual, até a nossa é tudo mastigada. É isso aí, porque tem recurso para isso, né? Então não adianta eu querer ter a presença do Alê, da Cacau, porque ele tem toda uma equipe que está ali fazendo o suporte para ele, né? O cara tem o ofício, tem aquela hora do nada, eu não tenho essa hora ainda. Eu preciso o tempo todo estar trabalhando. Meu tempo todo é trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ele não, ele tem um momento que ele vai para o hotel dele para descansar, para pensar, para ficar criativo, para descansar. Tem as boas relações, tem a grana entrando. E eu não estou menosprezando, porque isso aí é resultado do esforço que ele fez a vida inteira. Que nem sempre foi assim. Só que o que eu quero dizer é que a gente modela essas pessoas sem querer menosprezar o nosso esforço. A gente precisa entender que eu estou fazendo e eu vou chegar lá. Mas o que eu preciso fazer é planejar. Planejar é organização, gente. Não é nada mais do que isso. Só que não é só uma organização de ter hora para fazer, de ter ali uma rotina. Não é simplesmente isso. O planejar, ele vai envolver não só a sua organização de tempo, organização de anotação, mas ele vai mapear também, né, aquele caminho que você quer seguir. Como eu sempre digo aqui, para mim o planejar é um resumo que eu faço, né? É saber aonde eu estou, quem eu sou e para onde eu vou. Se eu não souber isso, eu não tenho nem como começar um planejamento. Então é muito importante, sabe, ter essa identidade muito clara e saber o que funciona e o que não funciona. E aí, Gi, isso requer um equilíbrio tão grande, posicionamento e força tão grande, de até você rejeitar propostas que parecem ser boas. Mas se você não tem um planejamento, você diz sim para coisas que não vão agregar à característica da sua empresa.
Então, aquela marca sensorial que a gente deixa, né? Aquela força de marca, aquela autoridade, ela tá também atrelada a quem eu me relaciono. Então, até a live que eu aceito fazer, eu vou analisar o perfil que eu estou fazendo. Se esse perfil tem a ver com a marca que eu estou construindo. Então, se ele não tem os mesmos valores que eu não vou fazer essa live. Não vou fazer para agradar, não vou fazer para ter engajamento. Eu não vou fazer parceria com grandes nomes que não tem a ver com a marca que eu estou construindo. Eu não vou estar em eventos que não tem a ver com a marca que eu estou construindo. E tudo isso está dentro do planejamento estratégico, entende? Então, eu sempre falo muito sobre isso. A gente precisa ter essa ciência e entender. Eu, por exemplo, eu falei aqui da promoção. Eu não era uma pessoa de fazer promoção. Mas quando eu passei pela quebra, eu comecei a fazer um pouco mais. Então, assim, eu não posto no Instagram, que é a minha rede principal, mas lá no Facebook eu posto. Porque eu sei que é o público que está procurando isso e porque eu preciso trazer rentabilidade. Então, tudo tem que ser muito bem mensurado. Aonde eu posso esticar mais, aonde eu estico menos. Então, lá no Facebook eu não posto com frequência, mas eu posto uma vez ou outra, nos períodos mais baixos para mim, né? Início do ano, por exemplo. No meu grupo da comunidade do Pérola, eu posto com mais frequência. Então, lá elas sabem que de 3 em 3 meses a gente vai ter uma ação promocional. Tem pessoas que ficam lá esperando só isso. Tá tudo bem. É o momento de alguém aproveitar uma promoção, que talvez seja a forma que ela tem de se tornar cliente. E eu vender. Então, tudo isso a gente precisa ter uma noção. Eu não vou ser empresa que vou estar postando promoção o tempo todo, porque não vai agregar para minha marca, né? Então, até sobre esses detalhezinhos que parecem ser bobos, e a gente acha assim... Por que eu tô falando sobre isso? A gente entrou numa vibe que a gente tem muito guru de internet dizendo assim, não faz promoção, não faz oferta, não faz isso, não faz aquilo, porque isso vai menosprezar sua marca. Só que a gente tem que entender o momento que você está vivendo. Então, eu já tive um momento na marca que ela era muito forte. Não fazia promoção hora nenhuma, só fazia na Black Friday. Agora, quando eu passo um momento de dificuldade financeira, quem sabe onde o calo aperta sou eu. Então, eu vou fazer promoção, porque é uma forma de eu vender mais. A gente precisa ter essa noção e ter essa segurança de que eu cedo, eu dou 2 passos para trás, eu dou 2 passos para frente. Eu estou sempre medindo isso. E aí, no meu caso, o meu planejamento estratégico, ele não é anual. O meu planejamento estratégico aqui é trimestral. De 3 em 3 meses, eu estou analisando os meus números, eu estou olhando para os meus dados, eu estou vendo se a ação que eu tomei deu certo ou não, porque eu estou num momento delicado que eu não tenho tempo para erro. Eu não posso errar, porque eu já tive um momento delicado demais. Se eu errar, se eu continuar errando e persistindo no erro, eu posso ir à quebra. Então, para isso não acontecer, de 3 em 3 meses, eu estou olhando para os meus dados, olhando para o que eu escrevi. Calma aí, fugi. Ó, escrevi isso aqui e fugi. Esqueci desse plano. Então, o que eu preciso fazer para esse plano dar certo? Então, tudo isso são ferramentas que a gente precisa usar. Não precisa ser complicado, sabe, Gi? É prática, é treino, é diário, é isso. Eu acho que, assim, para quem é empreendedor solo, né? Às vezes a gente tem muito isso de forma intrínseca, né? A gente vê o dia a dia, a gente sabe, se você perguntar de cabeça, a pessoa já vai saber, não, sei que mês de fevereiro é mais fraco, sei que mês tal é bom de venda e tal. Mas eu acho que o planejamento, ele quando é bem feito, quando a gente tem isso de forma tangibilizada. Você abre uma planilha, você tem... Ou mesmo quem trabalha com caderno, a quanto eu vendi no ano passado e tal, não sei o quê. Então, quando a gente tangibiliza isso, quando a gente tem um número na mão, eu acho que fica muito mais fácil realmente para a gente poder mensurar e planejar as ações futuras. E até mudar de rota. A gente já falou isso uma vez, né? A vantagem da pequena empresa, da gente ser pequeno, é que você muda isso rápido. Numa empresa grande é muito difícil de mudar. Aí. Exatamente. A gente tem que aproveitar a vantagem. Agora, eu erro, o meu erro é pequeno. Eu quebro, a minha quebra é pequena. Tudo é pequeno, porque eu sou pequena. Agora, quando crescer, e assim, dependendo da sua aptidão como empreendedor, você faz o negócio crescer mesmo que ele esteja errado, né?
Que tem pessoas que têm tanto jeito para coisa que conseguem fazer uma grande marca, mesmo que ela não esteja estruturada. O problema é que quando a queda vem, o tombo é muito grande. E aí talvez não dê para se recuperar. Então, antes que isso aconteça, comece hoje a planejar. Usa aí o Sebrae, coloca lá planejamento estratégico. Vocês vão ver várias matérias, ferramentas, PDF, planilha. Tem tudo lá para você baixar, para você começar. Não tem desculpa, gente. Ferramenta gratuita aí na mão para começar. Inclusive o Canvas, o Sebrae tem até uma ferramenta que é como se fosse um joguinho, um programa, né? Você acessa e você faz online nele. Tem para baixar e tem para fazer online. Então, assim, fez um Canvas, fez uma análise SWOT, que é a fofa, você já tem missão, visão e valores. Eu iria elencar esses 3 aqui como primordial. Fez o Canvas, né? Que é essa ferramenta, é Canvas, com S no final. Fez uma análise SWOT, ou fofa, que é a análise da sua força e fraqueza, oportunidades e ameaças. E fez um missão, visão e valores. Eu digo que essa empresa já tem aí pelo menos um caminho assim, quem eu sou e onde eu estou. Aí depois vai para uma meta SMART, né? Usa ali a técnica SMART para fazer as suas metas e aí você vai saber para onde você está indo. Já te ajuda 100% no primeiro passo. Paulinha, só agradecer, minha amiga. Já são 10 horas, eu sei que você tem horário aí, você tem seus filhotes, suas bênçãos aí para ver. Olha, muito obrigada aí pela tua gentileza de estar disponibilizando esse conhecimento, compartilhando conhecimento com a gente. Né, Claudinha? Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, com certeza. Né? Um workshop hoje, essa live. Obrigada. É verdade. Gente, para quem vai assistir depois, a gente vai colocar esse episódio no nosso canal no YouTube, vai estar com... A gente vai fazer uma chamadinha dela aí com o link lá para o YouTube e a gente vai disponibilizar no Instagram. Passando um recadinho para todo mundo que está na live, dia 24, workshop de automaquiagem da Viviane Cararini, em parceria com o Momento Empreendedora da Jo e da Fabi, lá na Gabi Fontes. Quem quiser, faz a sua inscrição. Se quiser chamar a gente no direct, pode chamar, mas pode chamar lá no Momento Empreendedora ou na Vivi, R$ 79,90 apenas para a gente, ó, ficar expert na make do dia a dia, que a gente precisa também, tá? Legal, muito obrigada, Paula. Muito obrigada a todos que estão assistindo aqui. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau.